Vale FM. E hoje nós vamos falar desta semana, né? Em específico dos últimos 40 dias, né? Que nós estamos vivenciando para os cristãos, para os católicos especialmente. A quaresma, né? Traz uma reflexão diferenciada, a gente falou isso lá no início da campanha e hoje a gente fala em específico sobre a Semana Santa, que culminará na Páscoa da Ressurreição no próximo domingo. Para falar, claro, com propriedade sobre isso, nós temos hoje com muito prazer aqui nos estúdios, na nossa bancada, ao vivo, ele que é pároco da paróquia São Sebastião, em Tijucas, e nos falará mais sobre a Semana Santa. Padre Elisandro Scarsi, muito bom dia, é um prazer sempre recebê-lo aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Sidney, bom dia também a todos que nos ouvem aqui pela rádio, também nos assistem pelos outros meios de comunicação da rádio. É sempre uma alegria também da nossa parte de estar aqui nesse espaço da rádio falando, nos comunicando com a nossa comunidade. E como tu falou, principalmente num tema tão importante que acaba nos envolvendo de uma forma ou de outra, então sempre é importante a gente refletir um pouquinho. Claro que é algo que tem muitas coisas para a gente falar, muitos ensinamentos. Só essa semana, como você falou, a Semana Santa é cheia de tantos acontecimentos que vão nos ajudando a gente chegar àquilo que é o nosso objetivo, que é a Páscoa da Ressurreição. Pois é, quem está acompanhando as mensagens do Evangelho todos os dias, diariamente, às 6 da manhã e também nas redes sociais da Vale FM, está acompanhando, né, as passagens dessa semana em específico. Semana que começou lá com o Domingo de Ramos, com as celebrações, que se estende a cada dia desta semana com a passagem do período em que Jesus sabia, como ele mesmo destacou aos seus discípulos, e acabou sendo aprisionado, torturado, morto e ressuscitou, né, meu caro Padre Elisandro? E assim os cristãos têm essa reflexão específica, né? Como é que isso está sendo tratado nas celebrações, provocando essa reflexão em cada um, os passos de Jesus até a sua morte e ressurreição, Padre? Como se falasse, né, a celebração, né, a Semana Santa que nós estamos vivendo, ela começou no último domingo, Domingo de Ramos, e essa celebração, essa semana, ela é uma semana assim, como eu disse, assim, com tantos momentos importantes, como no Domingo de Ramos, que a igreja, ao celebrar o Domingo de Ramos, celebra a entrada, né, a entrada de Jesus triunfante em Jerusalém, e aí após essa sua entrada, logo vem culminar naquilo que é a sua processo da sua paixão, né, a sua morte e a sua ressurreição. E nessa semana, nós agora, amanhã, teremos aqui, vamos iniciar o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? São 3 dias, né, na quinta, sexta e sábado, que nós vamos estar nos preparando, celebrando, já vivenciando o mistério, né, da Páscoa da Ressurreição, porque a Páscoa da Ressurreição não é só o dia da ressurreição de Jesus, mas todo esse processo do Tríduo Pascal já é parte desse processo da ressurreição de Jesus. Então, na Quinta-feira Santa, como nós conhecemos tradicionalmente, é o momento em que Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos. E a celebração da ceia de Jesus com os discípulos era a celebração também da Páscoa dos judeus. Uhum. E a Páscoa lembra o que? A passagem. Uhum. Né? E Jesus, ele está celebrando a sua última ceia justamente preparando-se para isso que vai ser a sua passagem, a passagem desta vida para a ressurreição, para a vida em Deus, que ele voltará, como ele diz mesmo, para nós. Então, se nós formos ver agora na liturgia de Quinta-feira Santa, Jesus no Evangelho vai dizer logo no início, né? Eu desejei ardentemente celebrar, vivenciar esse momento com vocês, né? E o Evangelho vai dizer, né, no final, mais, né, adiante, né, que Jesus, que desejou ardentemente celebrar a Páscoa com os seus discípulos, diz o Evangelho que ele os amou e os amou até o fim. Então Jesus não amou só no começo, isso é muito importante, né? Porque amar no início é fácil, quando as coisas começam é muito bom, a gente tem alegria, tem disposição, mas esse amar até o fim é justamente Jesus, como dizendo assim, ele foi até as últimas consequências, foi até o final. E qual é o final? A entrega da sua vida pela humanidade, pela salvação da humanidade. Então, na Quinta-feira Santa nós vamos celebrar isso, e é justamente esse momento tão bonito,
onde Jesus vai se deparar com duas realidades, né, interessantes, humanas. Ele vai se deparar com a realidade da negação de Pedro, vai se deparar com a realidade da traição de Judas, que vai deixar Jesus profundamente comovido com isso, né? Mesmo ele sendo Deus, ele foi impactado com essa questão da traição, da negação, porque é algo que é terrível, né? Mas Jesus, ele se deparou com uma outra realidade, que mesmo os seus amigos, Pedro, Judas e os demais terem, né, abandonado ele, mas ele diz no Evangelho, né, que ele não será abandonado, porque o Pai o glorificará. Então o Pai vai estar com ele em todos os momentos, e aquilo que vai acontecer com Jesus é para a glória de Deus antes de qualquer coisa. O que Jesus está fazendo é para a glória de Deus, mas como Deus será glorificado por isso, Deus também o glorificará. Com o quê? Com a ressurreição. Então, muito interessante, né? Esta celebração, ela é cheia de simbolismo, né, de detalhes que vai nos ajudando nós entendermos esse mistério que nós estamos vivendo da Páscoa da Ressurreição. Depois da quinta-feira, nós temos, né, a Sexta-feira Santa, que também é um momento assim, onde é aquele momento em que Jesus será julgado, né, condenado e até morto na cruz, né? Então, toda a celebração da Sexta-feira Santa é justamente em vista disso, desse processo do julgamento, da condenação e da morte de Jesus. Então, é uma celebração também muito rica também em simbolismo, né? Todos os detalhes em que Jesus é levado de um lado para o outro, né? Levam para lá, levam para cá, né? E é interessante a gente perceber assim, né, Sidney, que todas essas pessoas, né, que onde Jesus é colocado, por exemplo, diante de Caifás, Pilatos, Herodes, né, são tudo figuras que eram figuras que estavam ali disputando os seus poderes, né, para ver quem mandava mais, quem tinha mais influência, e nesta hora de cometer a injustiça, eles se unem. Exato. Né, se unem para quê? Para fazer o mal. E justamente é uma realidade que ainda continua nos nossos tempos. Infelizmente. Né? Infelizmente, o mal, ele se une para fazer mais maldade, né? Então, é uma realidade que presente, e Jesus enfrentou isso, né? Essas crueldades do ser humano, e expressada nessas figuras de Caifás, de Pilatos e Herodes, né? Que estavam ali nada interessado com Jesus, né? Estavam apenas preocupados com os seus interesses, né? E não estavam nem aí se era uma injustiça, se não era, se era um inocente ou não era. Eles estavam preocupados em defender os seus interesses, né? E é interessante que, diante de todo esse enredo, né, podemos dizer assim, da paixão de Jesus, vão ter muitos momentos em que tanto, né, o Herodes, né, como também o próprio povo, a multidão, os soldados, né, vão aproveitar daquilo para ridicularizar Jesus, né? Mas é interessante que Jesus não se deixa afetar por isso. Né? Então veja assim a capacidade de Jesus, né, de serenidade, de maturidade para lidar com isso, né? Então, para mostrar assim para nós também que diante da vida também muitas vezes nós vamos passar por situações assim, e nós precisamos sempre olhar para Jesus, né? E depois também, quando Jesus está na cruz, né, as provocações, desce daí, né? Por que você não desce daí? Se você é filho de Deus, seu Deus... Foi hostilizado. Isso, desce daí. E essa expressão é muito interessante, né? Porque se Jesus tivesse descido da cruz, tudo teria acabado. Exato. Porque Jesus não desceu da cruz, é que ele pôde nos salvar. Exatamente. Então, às vezes a gente não se fragra diante desses detalhes, né? Porque Jesus, ele não veio para se salvar a si mesmo. Ele veio para salvar a humanidade. Então, se ele quisesse se salvar a ele mesmo, ele não deixava nem nos botar a mão nele. Justamente. Mas como ele veio salvar a humanidade, que era indefesa, impotente, diante do poder, Jesus também se tornou assim para poder ser esse elo, né, esse instrumento de salvação para a humanidade. Então, por isso Jesus não desce da cruz. E é interessante isso para a gente entender assim que
Jesus tinha poder para, meu Deus, botar aquelas pessoas acabar com elas numa palavra. No seu devido lugar. Sim, e ele deixa, porque ele está ali justamente com a missão de salvar a humanidade e mostrar para nós que não é com a força, não é com a violência, não é com a agressividade, não é com a raiva, né? Mas é que você vence, supera as dificuldades, os desafios da vida, mas é com amor. Isso. E Jesus diz, por isso diz a palavra, né, que ele os amou até o fim. Então, para mostrar que o amor de Jesus foi até o fim. E Jesus que pede para os discípulos para que se ame mutuamente, como ele os amou, Jesus vai dar a maior prova de amor lá na cruz, quando ele diz: perdoa-lhes. Isso, exatamente. Então, olha só a profundidade disso, né? Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é interessante, Sidney, o Evangelho tem muitos detalhes assim, minúsculos assim, né? E Jesus foi crucificado no meio de 2 ladrões. Isso. Né? 2 ladrões, 2 malfeitores. Um se revoltou com Jesus e o outro, né, se compadeceu com Jesus. E é interessante que esse que se compadece com Jesus é o único que entendeu qual era a missão de Jesus. Quando ele na cruz, ele diz: Jesus, quando tu entrares na tua glória, lembra-te de mim. Uhum. Ele entendeu que Jesus era o Salvador. Foi o único que entendeu naquele enredo todo. Mesmo diante daquela situação, sim, ele teve a capacidade de compreender. Então, veja só. Então, é um ladrão que vai dar a maior prova de testemunho de fé, a prova de fé de Jesus. Quem é Jesus? Salvador. Exato. Então, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. E Jesus disse: hoje você estarás comigo no paraíso. Então, ninguém dali entendia que a missão de Jesus era salvar a humanidade. Mas ele foi o único que não hostilizou Jesus, o único que não desafiou Jesus e o único que foi capaz de confiar a Jesus, dizendo assim: ó, eu confio em você. Se converteu ao fim. Isso, então, para ver o tamanho a grandiosidade desse momento. E aí nós celebramos também o Sábado Santo, né, que é a Vigília Pascal, onde se dê a bênção do fogo novo. E nessa liturgia ela é muito importante, Sidney, porque no início do cristianismo, os cristãos, eles iniciavam a sua vida cristã na Vigília Pascal, no Sábado Santo. Então, ali eram batizados, recebiam os sacramentos, a Eucaristia, eram crismados. Então, os primeiros cristãos, lá no início da igreja, eram todos, né, introduzidos na vida de fé cristã na Vigília Pascal. Então, é muito importante, porque no dia da Vigília Pascal, ali no Sábado Santo, nós também fazemos a renovação das promessas do nosso batismo, que nós um dia, né, recebemos, e ali a gente acende o círio pascal, que é o Cristo ressuscitado, simbolizando o Cristo ressuscitado, e o círio pascal vai ficar aceso durante todos o tempo da Páscoa, né, os 50 dias da Páscoa, até o Pentecostes. Então, lembrando a presença do Cristo ressuscitado. E esse círio, então, cada solenidade, por exemplo, uma renovação das promessas do batismo, nos batizados, ele sempre vai ser aceso para lembrar a fé que é em Cristo ressuscitado, que nós assumimos na nossa vida como cristãos. E aí tem o domingo de Páscoa, né, que é o domingo da ressurreição do Senhor, né, onde Jesus ressuscitou verdadeiramente, né, está vivo, e onde nós celebramos esse momento bonito da Páscoa, né, e também lembrando assim, cada ano, quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, a ressurreição, essa passagem de Jesus, nós lembramos que também nós vamos passar. Exato. Nós também vamos fazer a nossa passagem. E nós só vamos fazer essa passagem para a ressurreição, para a vida eterna, se nós vivermos já crendo, né, na nossa fé, a ressurreição de Jesus. Então, é pela ressurreição de Jesus e em Jesus que nós vamos fazer essa experiência também da nossa passagem desta vida para a vida eterna na ressurreição, na presença de Deus. Quantas reflexões em um curto espaço de tempo, né? Sim. Muito bem. Teremos celebrações a cada passo? Teremos, então, na quinta-feira nós temos missa, né, Sidney, do Lava Pés. Temos ali no lar às 15 horas da tarde, com os idosos ali. E depois às 20 horas nós temos na Matriz
e na Santa Terezinha e na Capela da Joaia. Mas também temos lá na praça, na tua comunidade, às 18 horas. Certo. Então você já está convidado. Muito bem. Então, lá na praça às 18, na Matriz e na Joaia e na Santa Terezinha às 20 e no lar às 15 horas, na quinta-feira. E depois, na missa de quinta-feira à noite na Matriz, nós vamos ter a nossa vigília de oração. Um momento de adoração que vai até de quinta-feira após a missa até sexta-feira às 15 horas. Então convidamos todos, né, que nos ouvem para participar desse momento também. É um pedido do nosso Papa Francisco, essa vigília de oração em vivência, comemoração do ano da misericórdia, né? Então ele nos convida a fazer isso. E às 15 horas nós teremos a celebração da Paixão do Senhor na Matriz, Santa Terezinha e Joaia, certo? Então temos essas oportunidades da celebração da adoração da Santa Cruz, da Paixão do Senhor. E à tarde, no final da tarde, início da noite, às 19 horas, nós vamos ter a procissão nossa com o Senhor morto, lá do Casarão Galote, com a imagem de Nossa Senhora das Dores também, até a Igreja Matriz. Então convidamos todos para participarmos junto. Então às 19 horas a procissão do Senhor morto do Casarão Galote até a Igreja Matriz. Então fica o convite para nós. E quero lembrar também, Sidney, que temos a oportunidade de confissões na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na Joaia, Santa Terezinha e também na Matriz. Então quem quiser pode aproveitar fazer a sua confissão também. E no sábado santo, Sidney, temos a missa da Vigília Pascal. Então na Matriz às 20 horas, temos às 18 horas na Joaia, na Santa Terezinha e no Jardim Progresso, a missa da Vigília Pascal, e às 20 horas na Matriz, Santa Luzia e Timbé. Nós temos as missas nesse dia. E também no Lar Santa Maria da Paz vamos ter no sábado também a missa às 15 horas, né? Então não teremos de manhã, mas será às 15 horas no Lar Santa Maria da Paz. E no domingo temos as missas de domingo de Páscoa, daí na Matriz às 8, no centro da Itinga, e na Terra Nova, 8 horas da manhã. E às 9h30 da manhã no sul do Rio, Porto da Itinga e também em Oliveira. E depois à tarde temos a missa às 15 horas da Páscoa, domingo de Páscoa na Matriz, também às 3 horas da tarde, às 15 horas. E depois à noite às 18 na Praça e no 15, e às 19h30 Matriz e Areias. Então temos várias oportunidades e celebrações e queremos convidar a todos para participar conosco e vivenciar esse momento, né? Uma coisa assim, que eu gostaria, antes de finalizar aqui, de destacar, né, que é importante assim a gente tomar consciência. Claro, eu sempre digo assim que a gente se reunir como família, comemorar a Páscoa, festejar, fazer um jantar, um almoço, né, domingo de Páscoa, tudo isso é importante, né? Não que isso não seja importante, mas nós não podemos ficar só nisso. Exato. Né? Isso é uma parte, mas a gente tem que entender que muito mais do que isso, muito mais as celebrações da vivência do mistério da Páscoa de Jesus, que nós vamos celebrar, como o Padre explicou aqui, durante o Tríduo Pascal. Então, se a gente for vivenciar todos esses momentos da quinta-feira, da sexta-feira, do sábado e do domingo de Páscoa, isso tudo com certeza vai nos ajudar a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, gostaria de dizer assim, a Páscoa é importante nós festejarmos, comemorarmos, sim, mas também a gente precisa vivenciar ela, celebrar ela, e a gente celebra, vivencia onde? Na liturgia. Exato, deveremos ter assim o devido entendimento, sim. Né, Padre? Então quero convidar, né, quem nos ouve, né, e isso serve não só para os católicos, né, porque os evangélicos também celebram a ressurreição de Jesus. Sim, sim. Então vocês aí que não são católicos, que têm a sua religião, que nos ouve, né, vai lá celebrar na sua comunidade, vai lá vivenciar aquilo que é a programação de celebrações, de atividades da comunidade, que isso é muito importante, porque a ressurreição, né, ela primeiramente precisa ser vivida, acreditada, crida por nós, assumida na nossa vida. Então, não é fazer um almoço, um jantar da Páscoa que vai nos levar para o céu.
mas é viver a nossa fé na ressurreição. E porque nós temos fé na ressurreição, então nós nos reunimos para comemorar, para festejar a nossa fé na ressurreição. Perfeito. Então isso é importante a gente ter presente. Muito obrigado pela sua vinda até aqui, grandes esclarecimentos, né, padre? E bom trabalho a todos vocês, os padres e todos os demais envolvidos na nossa paróquia que estarão amparando a comunidade para essas celebrações tão importantes. Obrigado, Sidney, obrigado também aos que nos ouvem, né? É muito importante, eu sempre digo que é uma alegria a gente poder estar aqui, vocês, né, que nos fornecem esse espaço, e também aqueles que nos ouvem, né? Se nós podemos estar aqui é porque tem alguém que está nos ouvindo, né? Está nos acompanhando, está participando conosco, assistindo pelas redes sociais. E nós somos muito agradecidos por isso e gratos por vocês, né, aqui da rádio, e também os que nos acolhem, seja nos seus estabelecimentos, né, ou até mesmo às vezes dentro do seu veículo, ouvindo, né? Então isso é importante a gente ter presente isso também. Muito bem.